4 danos que a criança pode levar para a vida adulta ao apanhar na infância. Eu apanhei e não morri, apanhei e não virei um revoltado, apanhei e não odeio meus pais. Estas são algumas das frases que pessoas ainda utilizam para justificar a palmada e outras formas de agressão como maneira de educar crianças pequenas. Só que o cenário não é tão simples como é colocado. Opa, só um pouquinho. É colocado. As consequências de crescer em um ambiente hostil tendem a ser complexas, podendo refletir diferentes áreas da vida dos menores. Criança com as mãos na cabeça. Recentemente, o assunto voltou a ser debatido após o episódio em que o surfista Pedro Scooby, participante do BBB 22, narrou uma situação em que batia no rosto do filho Dom, de 9 anos. Fui falar uma parada e ele me respondeu. Ele estava aqui ao lado de minha mão, só fez assim, plau, na cara dele. O bicho ficou igual ao Patolino e ele nunca mais me respondeu na vida, contou. Scooby ainda disse que sentiu dor no coração ao ter essa atitude. Afirmou que nunca quebraria algo do corpo do filho, mas afirmou que na vida é preciso levar um susto para entender o respeito. Esse tipo de posicionamento pode ser visto como comum, principalmente em uma sociedade que ainda normaliza a violência, mas são comportamentos assim que podem desencadear dados tanto na infância em si quanto nas fases seguintes. Criança cresce acreditando que não tem valor. Com episódios frequentemente de agressão, como palmadas, chacoalhar a criança e até mesmo deixá-lo chorando o beijo ainda quando bebê, Fernando Teles, educadora parental, explica que é esperado que os pequenos começarem a desenvolver a crença negativa de que não são dignos de serem acolhidos diante das suas demandas. A criança passa a entender que toda vez que chora, leva um tapa ou não é atendida, então ela começa a acreditar que não pode expressar suas necessidades e precisa se calar, detalha a especialista. Ela cita o clássico exemplo de quando o pequeno não é reconfortado ao chorar durante a noite e algum dia depois a situação não se repete mais. Não é porque ele aprendeu, mas porque deixou de acreditar que precisa expressar suas necessidades emocionais, diz Fernanda, já que a interpretação que pode vir a seguir é que elas não são importantes por não serem atendidas. As crianças não deixam de amar seus pais quando apanham, mas a si mesma, conclui a educadora parental. 2. Ela pode ter dificuldade para estabelecer limites. Ainda que a justificativa seja que só uma palmada e não um espancamento, Márcia Torcin, criação neurocompatível, psicóloga infantil, lembra que estudos já são capazes de mostrar que o corpo infantil absorve as duas situações da mesma frequência. Afinal, não importa o que você quis dizer, mas o que a criança sentiu, completou a especialista. Assim como o comportamento negativo sendo reforçado frequentemente, o sistema emocional do pequeno é cada vez mais confundido sobre o que é bom ou não para si, inclusive a respeito do que pode ser feito com o seu corpo. Por exemplo, se ele é ensinado que não é qualquer pessoa que pode tocar nele, mas ao mesmo tempo apanha do bumbum como forma de punição, a interpretação pode ser que aquela região não é tão inviolável como dizem. Qualquer tipo de abuso emocional é extremamente danoso à criança, uma vez que aqueles que deveriam exercer o papel de proteção e afeto estão ocupando o lugar de agressores. Isso confunde a cabeça da criança e gera frutos que podem variar, que vão desde a vulnerabilidade emocional até a própria reprodução de comportamentos agressivos, enfatiza a psicóloga infanto-juvenil Manuela Baima, psicologia infantil. 3. O amor é ensinado como sinônimo de dor. Entre essas confusões emocionais que a criança pode enfrentar ao ser educada com medidas punitivas está o entendimento que
do que é o amor, quando suas figuras de referência em que ela acredita que são fonte inegostável dos sentimentos são violentos e a tendência é que as agressões passem a ser naturalizadas e até mesmo associadas à emoção. Ela vai aprender nas suas primeiras relações que o amor dói e isso é aceitável, além de que ele está condicionado dentro de uma situação de hierarquia e preso numa relação de poder, e que alguém comete o abuso. Márcia Trossin, psicóloga infantil. Mais para frente, quando adolescentes ou adultos, isso pode vir a refletir em comportamentos negativos diante de relações deste indivíduo. A violência ensina a criança sobre o que ela pode esperar das pessoas, achando que é normal tanto bater quanto receber outras agressões. Isso pode criar um ciclo de diversos abusos que ela vivencia, explica Manuela. 4. A violência pode acabar sendo repetida do automático. O uso de métodos punitivos como educação ainda vem de um diálogo sobre gerações que foram orientadas que ensinar só era possível dessa forma, repetindo o padrão, e ainda que as atitudes sejam racionalizadas e caminhem para a agressão não tão explícitas quando bater, a violência sentida pode aparecer em outros comportamentos. Na infância, Fernando explica que os episódios frequentes de só um tapinha podem levar ao desenvolvimento de uma criança mais agressiva na escola, por exemplo, em que ela bate e xinga os amiguinhos. Na infância, esse comportamento fica um pouco mais complexo, resultado em filhos dispostos a romper os laços com os pais por não terem se sentido acolhidos até o momento da amada na infância. Já na fase adulta, quando mulheres e homens decidem viver a parentalidade, a violência pode acabar se repetindo com os filhos de forma diferentes, em que sem um olhar de atenção para a situação acabe não sendo classificado como deveriam, isto é, como agressões. A maneira que fomos criados estão tão enraizados dentro de nós que podemos começar a repeti-los com nossos próprios filhos sem perceber, como gritar com eles, xingá-los ou colocá-los de castigo, diz Fernanda, que completa assim: posso até racionalmente dizer que não vou bater tanto no meu filho igual eu apanhei, mas vou transformando a agressão em forma de agir extremamente autoritárias. E é até mesmo por isso que Márcia enfatiza que os pais que começam com uma palmada na fraca, como se tudo estivesse sob controle, podem ver a situação desbandar e acabarem tendo uma atitude ainda mais perigosa, porque aquilo já foi legitimado na convivência com crianças, e esclarece a psicóloga infantil. Então, o que é necessário para fazer para mudar a situação? Acolher-se. É fundamental que o pequeno seja cuidado diante da situação desafiadores que já viveu dentro de um ambiente hostil, mas mudar isso só é possível quando primeiro olhamos para dentro. Navegar pelo autoconhecimento não é fácil, no entanto, é a maneira de acolhermos em nossa parte que também foi marcada por violências anteriores. Então, a partir do momento que se entende que nenhum método punitivo é válido como educação, pode ser necessário recorrer à ajuda especializada para encontrar outras formas de se expressar dentro das relações, especialmente para conseguir entender que é possível ser assertivo e acolhedor com os pequenos sem que o respeito que eles têm por você seja colocado em xeque. É um processo para que possamos educar de forma diferente, libertando primeiro a nós mesmos, finaliza a educadora parental.